Isto é perfeito. Isto é perfeito. Sou perfeito, sai. Sou perfeito. Depois de tomar o perfeito do perfeito, é perfeito que fica. Agnirayatayo lubam pradirupo ekastata sarvabhutantaratma rupam pradirupo bhishya. Como o fuego entrado no universo toma muchas formas, así o ser toma las formas de todos los seres. A pesar de esto, fica fuera de todo. न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति सूर्योऽयमग्निः तमेव भान्तं मनो भाति सर्वं तस्य भासा इदं विभाति. Onde brilha o céu não brilha o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem o relâmpago, o fogo tampouco. Tudo brilha porque brilha o céu é tudo. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव. O Senhor, Tu és minha mãe, Tu és meu pai, Tu és meu amigo, Tu és meu irmão. Tu és minha riqueza, Tu és minha sabedoria, Tu és meu tudo. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave. Entendo-me a meu Guru Mestre. O Guru é criador, é conservador, é destrutor, é absoluto. Om Sarve Bhavantu Sukhinam, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Durabhat Bhavet. Todo sejam felizes, que ninguém seja infeliz, que todos tenham boa sorte. Paz, paz, paz. O Krishna explica que ele não tem nenhum dever. Apesar disso, ele age para manter o universo. E diz que acaso eu não age, uma desordem vai criar-se no mundo e vou matar ou vai ser responsável por matar a todos que existem no universo. A vida é um resultado da ordem. Quando a ordem não existe a vida tampouco. E como os ignorantes agem, um sábio também tem que agir no mundo. Porque o absoluto e o mundo relativo ambos são transcendentais. Por exemplo, nós fazemos todas as coisas no mundo e no sonho temos outro tipo de experiência. E então, o que ocorre no sonho não nos afeta na vigília, não afeta. Assim,
depois de ter o conhecimento verdadeiro do Ser Supremo, nós temos que agir no mundo como agem os ignorantes. Um ator tem conhecimento de sua existência verdadeira e faz seu papel como tem que fazer, porque ele está seguro que o papel não vai afetar. Por exemplo, uma pessoa faz um papel de Hitler. Então, este papel não o faz Hitler, não. Somente ele está fazendo o papel de Hitler. Assim, quando nós estamos fazendo todas as coisas como um indivíduo, não afeta nossa existência verdadeira como ser. Nós temos que dar-nos conta desta verdade e depois podemos agir no mundo sem preocupar. Prakrite guna sammuraha sajjante guna karmasu na buddhi bhedam janayed ajnanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidwan yukta samacha. O sábio não deve confundir a gente comum que tem interesse na ação, porque na luz da sabedoria, na realidade, não existe nenhuma ação, porque o que nos parece como ação é somente uma ilusão. Mas esta ilusão sirve porque por esta ilusão se mantém todo o universo, todo o mundo. Por isto, um sábio não tem que criar confusão na mente da gente que tem interesse na ação e o fruto da ação. Não tem que confundir. Ele tem que fazer todas as ações apropriadamente e tem que inspirar outros para fazer as ações apropriadas. Por exemplo, uma pessoa tem família, vive uma vida familiar, então o renunciante não tem que ir à casa desta pessoa familiar e dizer que você é pecador porque está vivendo a vida familiar e a família não tem nenhum valor e toda a ilusão que você tem que deixar esta família. Isto não é apropriado. Nós temos que fazer as coisas como é necessário e devemos inspirar as pessoas segundo sua necessidade. No sentido absoluto não existe nenhuma virtude, tampouco o pecado, mas uma pessoa não deve criar, um sábio não deve criar a confusão na mente da gente comum dizendo não existe nenhuma virtude, tampouco pecado e você pode fazer qualquer coisa que quer. Não tem que dizer. Porque onde esta pessoa existe a pecado e virtude. No nível absoluto não existe nada. No sentido da água, não existe nenhuma diferença entre uma onda alta ou baixa. Não existe nenhuma. Mas aquele que está nadando no mar tem que considerar a altura e a profundidade da onda, de outra maneira para perder sua vida, para perder sua vida. Então, em que sentido, que palavras tem que dizer, nós devemos saber. E necessariamente não devemos criar uma confusão. Que tipo de confusão se criou no mundo ocidental? É esse tipo de confusão. Porque a gente começou a viver uma vida indisciplinada e penso que a vida indisciplinada é a vida livre, é a liberação. Não, a vida indisciplinada não é a liberação. Transcender a disciplina não é opor a disciplina.
trascender una cosa y contra dice otra cosa, como yo traté de explicar un día, que nos tenemos arco, tenemos flecha, y para flechar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fixar el blanco, y después de fixar el blanco, nos flechamos, y cuando nos flechamos, la flecha no está más ligada con la corda de arco, mas a força dada pela corda do arco dirige a flecha está livre da corda, mas não vai contra a direção dada pela corda. Então, a vida do renunciante está mais além de todos os dharmas, porque um renunciante é dharmatika, é mais além de dharma, mas não é dharma viruddha, não é contra dharma. A espiritualidade é mais além de dharma, mas não é contrário de dharma. A espiritualidade transcende dharma, Brahmagyanam transcende o dharma, mas nunca é contrário ao dharma. Isso temos que. Então, um renunciante, um ser realizado, não está preocupado sobre dharma, não está preocupado, mas sua vida é tão disciplinada automaticamente que sem pensar, tudo o que ele faz é dharma. Isso temos que aprender. Por exemplo, um estudante ou uma pessoa que está aprendendo um idioma tem que prestar muita atenção a todas as regras da gramática. Tem que prestar. Para falar uma palavra até uma palavra, tem que prestar muita atenção. E um grande orador que domina o idioma, não presta nenhuma atenção. E sem prestar atenção, fala e fala, mas o que fala é perfeitamente segundo as leis de gramática, porque ele domina a gramática tanto que todo processo de pensar é segundo a gramática. Então, o Veda é, podemos dizer, todas as regras, religião, dharma e tudo é como um arco. E nossa alma é como uma flecha. Nós temos que flechar apropriadamente. E esta alma vai mais além de dharma, mas nunca vai contra a dharma, porque todo processo do dharma existe segundo a vontade de Atman, a alma mesmo. Por isto, não existe nenhuma contradição entre dharma e jnana. Os ignorantes que não sabem este secreto sempre tratam de criar confusão no mundo em nome da espiritualidade, da realização. A gente pensa que o amor livre, como se chama, o amor livre, é o amor perfeito. O amor livre é uma coisa e o amor perfeito é outra coisa. O que se chama como o amor livre é somente a luxúria livre. A luxúria livre. E sem transcender a luxúria, nenhuma pessoa pode amar livremente. Não é possível. Porque uma pessoa
una persona y no ama a otra persona. Esa es indicación de lujuria y nada más. Y una persona que no tiene una lujuria ama a todos igualmente, porque no tiene ningún interés personal, no tiene interés. Su mente por su naturaleza, él ama a todos. Es una grande diferencia. Por esto el Señor Krishna dice, no tenemos que, un sabio no tiene que confundir a gente que está interesada en las acciones. A gente que tiene interés en las acciones de no tiene interés en la sabiduría, no comprende que alma, que Atman o que Brahman, que no comprenden nada. Y cuando nos tratamos de crear una confusión en esta mente, entonces ellos pierden ambos lados. No consiguen Brahmayanam, tampoco hallan apropiadamente los mundos. No pueden estar en la tierra, tampoco pueden llegar al cielo. Confusión, pierden su tranquilidad, pues pierden su moralidad, pierden su salud y pierden sus relaciones buenas con otras personas, con sus miembros de familia, y todo pierden. Y piensan que son seres realizados. No son realizados, seres realizados, solamente los seres confundidos. No nombre de espiritualidad no tenemos que crear esta confusión. La gente puede dar mucha importancia de estas cosas bajas, como yo dice, o amor libre, y si yo digo, sí, o amor libre de concepto, o hombre moderno tiene. Podemos conseguir los animales, etc. Y esto todo este amor libre, etc. Y esto amor libre no os conduce a liberación, no. A liberación es otra cosa. Para liberarse, una persona tiene que liberarse de la lujuria. Y hace que una persona se libere de la lujuria, no puede amar a todos igual. Es una cosa muy clara, Prakriti kriyamanani gunaiha karmani sarvashah ahankar vimuratma kartahumiti manyati. Los atributos da Prakriti. Prakriti significa naturaleza. Mutuamente actúan y reactúan. Y por esto nos vemos toda actividad en el mundo y todos sus resultados y todo. Mas, una persona que está sufriendo del ego comienza a sentir que él está haciendo. Ahankar vimuratma, karta, repite más, eu soy karta, eu soy que hago, que faço, pensa, que eu sou ator, mas na realidade não é ator. Somente os atributos da natureza estão atuando e reatuando, nada mais. Eu sou somente um meio, um agente, nada mais. Somente pela confusão, pela ignorância, nós decimos que eu atuando. Na realidade não é atuando. Eu pergunto, eu sou agora jovem. Isso que significa? Eu me fiz jovem. Eu pergunto, você que fez para fazer ser jovem? Diga. Que fiz? Não fiz nada. Pela natureza você se fez jovem. Então, impulsado pela natureza, todos estamos movendo-nos.
y nos pensamos que nos estamos haciendo todo. Por esto el Señor Krishna dice que nos no hacemos nada, solamente los atributos de la naturaleza actúan y reactúan, y los egoístas piensan que están agindo, son actores. La realidad no son actores. Tattva vitto mahabaho guna karma vibhagayo guna gunishu vartanta yitumatva sajjati. Al principio debe saber un sabio que los gunas o atributos están actuando, los gunas. Guna, atributos y karma hacen. Vibhaga significa a división de karma y acción. Debe comprenderse apropiadamente, y cuando conoce a toda la división de acción y por qué y cómo se crea guna y karma, etc. Guna significa atributo y karma significa acción. Esta Jnani, estos sabios que sabe la verdad, nunca considera a sí mismo como acto. ¿Claro? Cuando nos estamos conscientes de la verdad, no sabemos que cuál es causa de la acción y cuál es causa de los atributos, entonces no confundimos nuestra existencia con acto, no somos. Sí, porque por ejemplo, nos vemos un color amarelo y nos ponemos este color en otro color que es azul, y entonces amarelo se mezcla con azul por reacciona en el azul y se forma o por verde. Também, por exemplo, o Tattva age sobre o Raja. Sí. Também. Entonces, de esta manera, por ejemplo, nos tenemos solamente 3 cores básicos. Y estos cores, cuando se mezclan, una proporción diferente, entonces producen los efectos de millones de cores. Así es aquí también. Cada personalidad se forma, cada ego, personalidad se forma los 3 cores, 3 atributos. Mas, proporción es diferente. Por esto tenemos una personalidad diferente de otra personalidad. E a pessoa pode naturalmente, então, nesse caso, mudar a personalidade dela, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito rajada, ela pode, com a prática, adquirir tranquilidade. Y esto estamos haciendo, o tratamos de hacerlo, todas las prácticas espirituales. Es un propósito que el ego tiene que reformarse hasta que completamente se dissolve. Porque disolver el ego es muy difícil. Entonces, antes de disolverlo, nos tenemos que seguir un proceso que aquel que tiene el ego estamos orientado, tiene que transformar no ego a rajas orientado. Aquel que tiene el ego rajas orientado, tiene que transformarlo no sattva orientado. No podemos transformar una persona támasica en un día sáptica.
no es posible. Entonces, aquel que es inactiva no hace nada. Tiene que ser activo. Por esto, aquel que pierde todo el interés en la cosa y solamente quiere dormir. Entonces, al principio tiene que aprender a hacer las cosas. Que dice, flaco que no quiere hacer nada y se sentarse, comer y nada más, etc. Sí. Y piensa que está meditando todo el tiempo. Hay mucha gente en el mundo que su mente duerme y come y piensa que es muy espiritual. Muy espiritual. Y simplemente está sentado aquí y está sentado aquí y ese. No es espiritualidad. Por esto, esta persona que es flaca, al principio tiene que activizarse, debe tener actividades. Y cuando una persona es muy activa, esta persona tiene que tranquilizarse. Y tranquilidad no es inactividad. Tranquilidad es muy diferente de inactividad. La actividad es una persona tiene que mantener la tranquilidad. El problema con la gente común es que cuando comienza a hacer algo, inmediatamente pierde su equilibrio. Se agita. Y entonces ellos piensan que el mundo es, la vida es solamente para sentarse en un lugar. No, la vida no es para eso. Para un espiritualista, agir y no agir debe ser igual. Agir muy bien, no agir muy bien. Y la gente normal no tiene esta actitud, infelizmente. No tiene. Sí, en realidad tiene que más que pessoa mais, porque nenhuma pessoa pode trascender 3 planos. Somente o ser poder. Ser está más além. ¿Quién es esa pessoa? No sé. Sí, por esto, una pessoa espiritual siempre se considera sática. Mas, porque tem equilíbrio. Porque la mente está equilibrada. Por esto realiza o se da cuenta que el ser no es que age, solamente los gunas agen. Por ejemplo, nos vemos el reflexo del sol, no mar. Y cuando o mar o agua do mar está agitado, nos vemos o reflexo sol moviéndose de un lugar y otro. Y cuando la agua se calma, inmediatamente el reflexo calma. Así, cuando nos conseguimos la tranquilidad, somos sácticas, nossa mente calma. Fica a tranquilidade, a gente podia dizer assim, sem agir sem agitação. Não é isso? Que? A tranquilidade equivale a agir sem agitação. Isso temos que fazer na vida. Prakriti guna sammura sajjante guna karmasu tan krishna vido mandan krishna vinna vichare. Aqueles que estão apegados com os atributos de gunas, atributos de prakriti, da natureza, sempre tem interesse em los atributos de ações. Querem agir. E um sábio não tem que criar confusão estas pessoas. Não tem que dizer, você não deve fazer. Não deve fazer. Você tem que dizer-lhe como tem que fazer. Aquele que quer formar uma família não tem que dizer-se que não deve formar a família. Porque ele quer fazer.
Por esto, una persona sabia tiene que ver qué tipo de tendencia esta persona tiene, qué quiere, y debe dirigirla según su tendencia. Una persona quiere estudiar, entonces un santo tiene que decirle cómo ella puede estudiar apropiadamente. Y no tiene que decirle que no debe estudiar no vale nada. Y aquel que quiere casarse, muy bien, debe casarse. ¿Para qué tengo que decir que no debe casarse? Y más, yo tengo que decirle ahora cuál es el sentido del casamiento y cómo una persona casada tiene que vivir. Cuando una persona está interesada en trabajar en un escritorio, departamento de gobierno, porque yo tengo que decir que no debe trabajar. Entonces yo tengo que decir que trabaje, por favor, trabaje. Mas ¿cómo tengo que trabajar? Yo tengo que decir. De esta manera nos tenemos que trabajar, que el trabajo debe ser perfecto y esta persona no debe tener problemas. Cuando una persona está casada, entonces tiene que saber cómo la vida familiar puede vivirse sin crear problemas. Por sí mismo. Esto todo es necesario. Y como él dice antes, hay mucha gente tiene confusión. En California, en 71, yo estaba hablando con un joven. Yo le pregunté, ¿por qué no se casa? No se casa. Su amiga es una grande escravidão. Disse muito bem, é escravidão, eu compreendo. Então, para que viver com as mulheres? Por quê? E por que tem? Eu não quero ter nenhuma obrigação, nenhuma escravidão, eu quero minha vida livre. Isto não é espiritualidade, não é espiritualidade, não é. Você quer ter todos os prazeres sensuais e não quer ter nenhuma responsabilidade, é uma vida irresponsável, não é a vida espiritual, não é. Quando você não quer a vida familiar, então deve observar completamente autocontrole. E não quero manter autocontrole, tampouco quero cumprir obrigações da vida familiar. É uma grande em todas partes. A gente pensava que é uma vida da renunciação. Então qualquer jovem que vivia qualquer tipo de vida pensava que era um grande sannyasi, renunciante. E esta vida não tinha que ver nada com a vida da renunciação. A renunciação é outra coisa. A renunciação significa não ter nenhum interesse nas coisas. Por isso, os sábios não criam nenhuma construção. Todos os níveis da existência devem manter sua ordem. Nós temos direito de transcender a ordem, mas não temos direito de criar problemas na ordem ou criar desordem. Não temos que criar desordem. Transcender a ordem é uma coisa e criar desordem é outra coisa. A desordem não deve confundir-se como a liberação, porque qualquer tipo de ordem cria um tipo de inconveniência para nós, certo? Então, qualquer tipo de inconveniência, nós queremos librarnos de esta inconveniência. E para librarnos de esta inconveniência, nós tratamos de criar desordem.
essa desordem não é apropriada. Não é apropriada. Mai sarvani karmani sanyasyaadhyatma cetasa nirashi nirmamo bhutva yudhasva rajvara. Deve oferecer-me a todas as ações. Você não tem que fazer nada para si mesmo. Tudo tem que fazer para mim. Mai sarvani karmani sanyas adhyatma cetasa. E você tem somente a consciência do ser trascendente. E não deve ter nenhuma esperança, tampouco apego. E deve lutar constantemente. Não deve, quer dizer, ser cansado, porque a gente quer deixar a ação, porque está cansada. Não ter esperança é uma coisa, e ser cansado é outra coisa, como trata de compreender. É uma grande diferença. Meu corpo está agora cansado, eu tenho dor, então não posso fazer esta coisa, eu quero dormir e sempre quero estar na cama, é uma coisa. E não tenho nenhum interesse nas coisas, não tenho nenhuma esperança, é outra coisa. É uma grande diferença. A gente tem medo da ação, porque se sente cansado. E a Bhagavad Gita, o Nishkarma Karma Yoga, não tem que ver nada com este cansaço, não tem que ver nada. Você tem que livrar-se da esperança. Eu estou fazendo por todos os dias e todos os anos, e apesar disto, não podia conseguir nenhum fruto, então estou cansado. Esta atitude não é boa, não é boa. Somente uma pessoa que tem esperança se cansa. Temos que aprender, por isso é problema. E por quê? E que está fazendo? A gente não escuta. Por que vai nada? Porque vai. É o que não está cansado. A gente escuta muito bem, não escuta muito bem. Não tem um problema. Não tem um problema. O corpo tem que agir. E quando eu estou agindo com vontade, meu trabalho se acaba. Não é meu problema. E a gente presta atenção, não presta atenção. E se construir o templo, não construir o templo, muito bem, se construir muito bem, não se construir muito bem. É uma vontade. A gente deve progressar muito bem. E a gente não se progressa, esse é o problema. Eu não quero fazer os problemas da gente, meu problema. Em um sentido, os problemas da gente é meu problema. Porque eu estou interessado em bem-estar da gente. Então, o propósito da minha ação é o bem-estar do outro. E a gente não aceita meu trabalho, é problema da gente. Meu trabalho se termina, acaba. Quando uma pessoa fez um propósito, teve um desejo e começou a Esse é o problema. teve um propósito, teve outra coisa, teve um propósito e começou a agir. Não? Esse propósito
não deverá cumprir-se de qualquer modo nessa encarnação ou na outra encarnação, em qualquer... No es problema de propósito. Si cumple muy bien, no cumple muy bien. ¿No? Quer dizer, não fica no karma da pessoa. Mas o karma va a ver, nos metemos, karma va a ver a sí mismo. De cualquier manera, nos no tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos. Este me parece que karma, la teoría del karma, simplemente está indicando que nuestra vida presente es esta forma de las acciones pasadas. Y la vida futura va a formarse de las acciones presentes. Y más, eso no significa que nos tenemos que preocuparnos sobre las karmas. En el mundo occidental es otro problema, siempre están preocupados sobre karma y karma y karma. É porque a gente fica com receio, justamente, de a gente perder a liberação. Aquele medo de ter que voltar para cumprir o karma. Por eso dice, nuestro propósito ¿qué es? Nuestro propósito es liberación. No preocuparnos sobre el karma. Karma va a seguir su dirección. No debemos preocuparnos. No tenemos que contar los karmas de pasado y presente y gastando toda la vida simplemente contando y contando los karmas que ellos dicen. La gente dice, yo quiero saber mi vida pasada. Porque yo quiero saber mis karmas pasadas. ¿Para qué preocuparse? Karma é consequência. Sí, vamos a ver, sí. Nos tenemos que hacer todo para liberarnos. Para não criar mais. Isso é, o karma é gerado pelo nosso ego, pelas ações do nosso ego, do nosso corpo, e do ser não tem nada a ver com... Sí, no tiene que ver nada con todo. Você está acabando o ego, acaba... Na realidade, por isto, quando nós temos conceito verdadeiro do ser, todo o karma se queima imediatamente. Acabando o ego, acaba o karma. Outra maneira de liberar é Sí, na realidade, nós todos estamos liberados. O problema é que os liberados pensam que estão escravos. É um grande problema. Eu vou repetir uma história. Parece que talvez vocês se lembrem. Que había un leoncillo y con eso vivir con las ovejas. Y un día un león atacó a la manada de ovejas y agarró a este leoncillo. El leoncillo comenzó a balir como oveja. Entonces, él dice que déjeme seguir a meus parentes. O leão lhe você não é parente das ovelhas, você é meu parente. Não, como posso aceitar? Oh, leãozinho, eu estou vivendo com ovelhas a meu nascimento. Então o leão disse, siga-me. E depois ele levou a margem de lago. E dice, veja meu rosto, e depois veja meu reflexo no lago, e depois veja seu reflexo no lago, e depois compara. Você não pode ver seu rosto, somente pode ver o reflexo. Então deve, em caso você consiga a semelhança entre ambos, deve dar-se conta que não existe nenhuma diferença entre você e eu. Por isto, um grande ser realizado como o Senhor Krishna Buddha
o Cristo, o Ramakrishna, o Gurudeva, é claro que trata de decir que todavía ainda você não tem capacidade de ver. Então, eu estou dizendo, e trata de ver seu reflexo. Reflexo aqui significa sua existência na luz do conhecimento de ser e realizar. E como eu você também deve luz. Não está dizendo que eu rugindo como um leão e vocês têm que valer como ovelhas. Há problema com muitos mestres que dizem que eu estou rugindo como um leão e vocês têm que rugir como as ovelhas. Esse é um problema. Não rugem, somente valem. Temos que realizar esta vida. Y nada más, y tengo que agradecerles profundamente por su ayuda, su cooperación y no futuro. No sé, nunca estoy seguro, porque meus planos nunca se realizan. Eu não faço nenhum plano. A gente eu não tenho que planejar. Eu digo, planejem por mim, que vai obedecer. E a gente trata de planejar por mim e depois tem problemas com seus planos. Então dizem, você sempre muda seus planos. Eu digo, eu nunca faço os planos. E vocês trataram de fazer planos por mim e depois vocês têm problema, então o que posso fazer? Não sei. Não temos que. Muitas vezes a gente diz, o que posso fazer? Porque minha vida não é nenhum plano. Eu sou sem plano. Me parece que sem plano é maravilhoso.